Mais uma vez, boa noite, gente. Boa noite. Que Deus abençoe vocês, plena, rica e abundantemente. Muito bem, vocês devem ter recebido na entrada um grãozinho de mostarda. Quem recebeu? Quem recebeu? Quem não recebeu? Não receberam? Ué, Felipe? O que passou? Leva para mim, por favor. E se você não ungiu no começo, no final do culto você vai ungir. E durante 7 quartas-feiras ininterruptas, você tem que trazer o grãozinho de mostarda para a gente ungir. Nós estamos vivendo as 7 quartas-feiras da fé que agrada a Deus. E agrada a Deus de tal maneira que ela faz com que você deixe de ser servo para ser amigo de Deus, como foi Abraão. Deus chamava Abraão de amigo. A fé de Abraão agradou tanto a Deus que Deus o chamava de amigo. A gente tem que lutar para alcançar esse nível de relacionamento com quem? Com Deus. A ponto de Deus olhar para nós e enxergar um amigo. Então receba, por favor, o grãozinho de mostarda. E o que você vai fazer com ele? Você vai prender com durex na contracapa da tua Bíblia. E todas as vezes que você estiver diante de uma situação de impossibilidade, seja na solução de um problema ou na realização de um sonho, você vai levar esse grãozinho de mostarda, como Davi levou aquela pedrinha lisa de ribeiro, insignificante, e com aquelas pedrinhas lisas de ribeiro, ele fez um monstro de 3 metros de altura, guerreiro habilidoso, experiente, cair morto e envergonhado. Então, quando Deus disse que espera que a nossa fé seja como o grão de mostarda, naturalmente vem na cabeça das pessoas a ideia de que Deus quer que ela tenha uma fé pequena e que está proibido ter uma grande fé, e as pessoas não buscam crescer na fé. O problema não é o tamanho da fé. Jesus nunca condenou quem tem fé grande. O que ele quis dizer quando falou: se tiveres fé como o grão de mostarda, o que ele quis dizer com isso? Pequena, insignificante ao olho nu, mas por ser pura, quando jogada ao solo, não ser acrescida, agregada de nada, pura, ela se transforma numa das maiores hortaliças. E te dá o poder de dizer para o monte: sai daqui para lá. Agora, não é um pecado ter uma grande fé. O que Jesus quis dizer é que ter uma grande fé, mas que caminha de mãos dadas com a dúvida, não adianta nada. Porque quando você tem uma fé enorme, mas você tem dúvida, não tem como a fé florescer. A fé, ela não cresce em meio ao pecado. Às vezes a pessoa fala assim: poxa, eu vou andar direitinho, eu não vou trair minha esposa, eu não vou trair meu marido, eu não vou tocar no dízimo, eu não vou mentir, para que a minha fé seja aceita e Deus mude a minha história. Aí ela capricha nisso tudo, mas ela não sabe que quando ela deixa uma dúvida entrar, ela se colocou no mesmo nível de pecado que qualquer outra pessoa. Quando você deixa uma dúvida entrar no coração, principalmente não tendo motivos para ter dúvida, e o povo da Igreja Universal não tem motivos para ter dúvida, porque até aqui te ajudou o Senhor, é pecado. Jesus disse que tudo que provém de dúvida é do diabo e é pecado. E como o preço do pecado é a morte, a primeira coisa que morre, a fé. Você pode observar que quando a sua consciência está pesada, a tua fé fica abalada, porque você não tem ambiente com Deus. É como aquele funcionário que está roubando o patrão, o marido que está traindo a esposa, né? Ainda que a outra pessoa não sabe, mas a consciência dele não deixa ele esquecer. Então ele transita num ambiente com a pessoa a quem ele está lesando, e ele fica sem clima. É onde até gera desconfiança de que tem alguma coisa errada, porque o comportamento dele indica que tem alguma coisa errada. O desconforto dele no lugar mostra que tem alguma coisa errada. Porque é impressionante como é que fica desconfortável num ambiente quem está lesando as demais pessoas desse ambiente. Sim ou não? O funcionário que está roubando a empresa, o marido que está traindo a esposa que está traindo o marido, o companheiro de trabalho que está enganando o outro, é fato. Que está conspirando contra o outro, é impressionante. Ele perde ambiente, ele não tem ambiente.
e acaba abrindo margem para se desconfiar que tem alguma coisa. A dúvida é isso, a dúvida é pecado. Quando você deixa uma dúvida entrar, você pecou na mesma proporção que pecaria ou estaria pecando se estivesse traindo seu marido ou esposa ou outra situação. Você vê que coisa forte? Então o problema não está na fé, está na pureza. Prova disso. Senhor, eu tenho uma filha completamente possessa e eu preciso de ajuda. Jesus virou para ela e disse assim: não é justo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, porque ela era sírio-fenícia. Ela era gentia, pagã. Ela virou para Jesus e disse assim: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus se volta para ela e diz assim: mulher, grande é a tua fé. Vai e seja conforme a tua fé. Ele exaltou a grande fé dela. Então, quando Jesus disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, ele não estava estimulando ninguém a ter uma pequena. O que ele estava querendo dizer é que ela pode ser pequena. Se não tem dúvida, olha onde ela te leva. Agora imagina quando ela é grande e não tem dúvida. Então não tenha medo de desenvolver uma grande fé. Tenha medo de desenvolver uma grande dúvida, isso sim. Isso é que é forte. Não tenha medo de nutrir ou desenvolver uma grande fé. Tenha medo sim de ser acometida de uma pequena dúvida. Uma pequena dúvida mata, tira a força de uma grande fé. Vamos dar um exemplo? Um mosquitinho desse tamanho, chamado Aedes aegypti, faz um homem de 2,3 metros cair de cama. Ou não faz? E às vezes um homem azarrão de 2 metros, jogador, atleta, sarado, toma uma picadinha de Aedes aegypti e pega ou dengue, ou zika, ou chikungunya e vai parar num leito de hospital. Um mosquitinho desse tamanho, desgraçado. Esse mosquitinho seria comparado à dúvida. A dúvida pode ser pequenininha, mas ela tira o vigor de uma grande fé e faz aquela fé não funcionar. Amém? E faz com que você fique anos dentro da igreja, andando em círculo, sem chegar onde você precisa. Então é sobre isso que a gente vai falar, e vai falar muito forte nas próximas 7 quartas-feiras. E todas as vezes que você estiver diante de uma situação de impossibilidade, seja para resolver um problema ou realizar um sonho, você vai pegar esse grãozinho de mostarda e vai dizer para essa situação: é possível que você seja maior que eu, mas como aqui dentro não tem dúvida, eu vou passar por cima de você como Davi passou por cima de Golias. Amém? Tá ligado? Então vamos falar sobre os 2 tipos de fé. A fé que remove montanhas. Existem 2 tipos de fé: a natural e a sobrenatural. A fé natural vem do berço e funciona dentro de nós, assim como os 5 sentimentos naturais. A fé sobrenatural é distinta daquela. Enquanto a natural tem seu desenvolvimento no mundo físico, a fé sobrenatural só se desenvolve no mundo totalmente espiritual, através do conhecimento da palavra de Deus. A fé sobrenatural é o único canal de comunicação entre o mundo físico e o espiritual, entre o ser humano e Deus. Então, quando a gente nasce, todos nós já nascemos com a fé natural. Essa fé natural é uma centelha colocada por Deus em cada ser humano quando chega ao mundo. Por exemplo, é a fé que faz você, por exemplo, que está um pouco mais fortinho, não ter medo de sentar numa cadeira tão frágil como essa provisória que a gente colocou aí. Sentar numa cadeirinha frágil como essa, com as perninhas tão florras como são as dessa cadeira, é fé. Fé natural. A mesma que te faz colocar teu corpo na horizontal, a 90 centímetros, 1 metro fora do chão, quando você deita numa cama. Isso é fé. A fé que te faz crer que o estrado da cama e o colchão vão te segurar na horizontal de maneira que você não caia e quebre a cabeça. Isso é o quê? Fé natural, com a qual a gente nasce. E uma fé que às vezes até nos leva a ter coragem de andar por sobre as águas, mas não nos dá o poder de manter a confiança nisso a ponto de ir até o fim, como aconteceu com Pedro. Senhor,
Ele viu um vulto assim andando por sobre as águas. Quem é? Aí Jesus respondeu, sou eu. Aí ele disse assim, se é o Senhor, pede que eu vá até a ti. Aí Jesus disse assim para ele, vem. E ele foi. Foi ou não foi? Foi. E enquanto ele olhou para Jesus, ele conseguiu caminhar por sobre as águas. Um leve desviar de olhar, que ele tirou de Jesus para colocar no tamanho das ondas e na velocidade do vento, ele afundou. Esse é o problema. Olha para mim, por favor, pessoal. O diabo quer a sua atenção e você vai concordar com ele? Eu não dei nenhuma atenção e vocês estão dando? Presta atenção no bispo, por favor. Então é muito importante que você esteja atenta a isso. Atenta a isso. Por quê? A fé ela tem duas fases. Ela tem a sua fase infanto-juvenil. E na fase infanto-juvenil ela tem o nome de acreditar. E quando ela atinge a idade adulta, ela muda de nome, né? Como aquela mulher que casa, né? Por exemplo, Teresa de Souza casou com um marido cujo sobrenome é Xavier. Teresa de Souza, Xavier. Então a fé, quando atinge a idade adulta, ela muda de nome. Ela passa a ter o nome de confiança. E a confiança é exatamente a fé sobrenatural. A confiança é aquela capacidade de acreditar, mesmo quando tudo diz que não tem mais jeito. Vamos dar um exemplo na história de Abraão? Muito bem. Quando Deus encontrou Abraão, ele tinha 75 anos. Sara tinha 65. E era estéril. Estéril por conta de uma doença. Estéril por conta de uma enfermidade. Ela era doente. Deus chamou Abraão 5 vezes ao altar. Agora você entende por que esse cidadão foi chamado pai da fé, sem nunca ter feito um paralítico andar, um mudo falar, um cego enxergar. Deus o chamou 5 vezes para ir ao altar. Nas 5 vezes Deus fez promessas. E em 3 das 5 vezes uma promessa se repetiu. Abraão, far-te-ei fecundo e multiplicarei sobremodo a tua descendência. O que a gente entende com isso? Que o filho ainda não havia nascido. E aí, na segunda vez que Deus chama Abraão para o altar das 5, Abraão faz biquinho, faz birra, bate o pé e diz assim, agora eu não vou. Foi ou não foi? Hã? Dessa vez eu não vou. Trazendo para os dias de hoje, nesta fogueira santa eu não entro. Dessa vez eu não pego o envelope, eu não cumpro o voto, eu não vou fazer, porque Deus não me atendeu na outra. Ele foi chamado ao altar 5 vezes, num período de 25 anos. 25 anos. Para quem não sabe, do dia em que Abraão teve um encontro com Deus, até o dia em que Deus lhe deu o filho, passaram-se 25 anos e 5 idas ao altar. Numa simbologia espiritual de 5 fogueiras. A gente vê isso hoje? Eu canso de atender gente aqui com meros 3 meses de igreja, já quer jogar a toalha. Ficou 40 anos no batuque, mas com 3 meses de igreja quer a vida completamente mudada. Ficou 50 anos no catolicismo, com 6 meses de igreja universal quer a vida completamente mudada. Passou 25 anos se prostituindo nas ruas de Porto Alegre, na Farrapos. Mas com 3 meses de batizado nas águas quer a vida completamente mudada. E se não acontece, como na maioria das vezes não vai acontecer, porque o reino dele é tomado por esforço, o que elas fazem? Jogam a toalha e desistem de Deus. Por isso que às vezes você vê, andando no meio do salão, as pessoas orando assim, poxa vida, o bispo, o pastor fala que o meu Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. E eu passei a vida inteira acreditando, mas se é o Deus de Abraão, de Isaac, por que não faz por mim o que fez neles? É simples, porque você não confia nele como eles confiavam. Você sabe disso? Quantos de vocês aqui, inclusive, já deixaram de viver ou participar de 2, 3, 4, 5 fogueiras santas de birra? De birra. De birra. Não, ele não me honrou, eu não vou. Eu fiz a última, não aconteceu nada. Abraão chamou ele ao altar, Deus chamou ele ao altar 5 vezes.
Foram 5 subidas ao altar em 25 anos. E o que é mais forte? À medida em que o tempo passa, o problema vai ficando pior. Porque quando Deus o chamou pela última vez, disse assim, ó: daqui a um ano a Sara abraçarás um filho. Como? Sara vai ter um filho. Quando Deus disse isso pela última vez, agora o problema estava maior. Por quê? Não bastasse a enfermidade, a natureza conspirava contra. Por quê? Porque Sara passou pela menopausa, não tinha mais ciclo menstrual. Ponto. E Abraão também tinha perdido o vigor. A Bíblia diz que ele era um homem avançado em idade. É um jeito fino e delicado da Bíblia falar da perda da potência. Forte, né? Jeito delicado e fino da palavra de Deus dizer que um homem perdeu a potência. Sara cessou o costume das mulheres. E Abrão, avançado em idade. E o que a Bíblia fala? Que ele creu, a Bíblia não diz acreditou, disse creu, contra a esperança. Essa é a fé na idade adulta. Confiança. Mesmo quando você tem todos os motivos para duvidar. Porque agora ele tinha todos os motivos para quê? Duvidar e desistir. 25 anos passaram, 5 subidas ao altar. E agora? Minha mulher passou pela menopausa e eu estou perdendo a virilidade. E agora, como é que fica? Como ficou desde o início. Porque desde o início ele já estava à dependência de quê? De um milagre, porque ela era doente. Milagre por milagre, Deus tem poder para fazer qualquer um. E quem tem a fé sobrenatural entende isso. Amém? Então o que Abraão fez? Confiou. O que ele fez? Confiou. Porque aí a essa altura, a fé sobrenatural, ela faz algumas coisas muito bacanas com você. A fé sobrenatural, ela te evolui intelectualmente. Você sabia disso? Você pode não ter faculdade. Quando o Espírito Santo, que é o agente gerador da fé sobrenatural, entra em você, ele te torna uma pessoa inteligente. Você pode ver que quem tem o Espírito Santo, mesmo que não seja culto, é um autodidata. Por isso que as pessoas ficam impressionadas quando ouvem uma pessoa batizada com o Espírito Santo discursando, né? E até perguntam para ela, né? Tem casos que a pessoa realmente é formada, mas tem casos, vem cá, tu tem faculdade de quê? A pessoa fala assim, não tem não. Não, possível que tu não tenha uma faculdade. Você é dona de uma oratória, de uma perspicácia, não é? É porque a fé sobrenatural, a primeira coisa que ela faz, o primeiro benefício que ela te dá, ela entra no teu cérebro e aguça a utilização da sua massa cinzenta. Quem tem o Espírito Santo pensa em altíssimo nível. Porque quem tem o Espírito Santo tem a mente de Deus, e a mente de Deus é iluminada. Sim ou não? A inteligência de quem é batizado com o Espírito Santo para valer, ela aguça, ela dimensiona. E foi o que aconteceu com Abraão. Você vê que lá no comecinho do relacionamento dele com Deus, ele insistia em pedir a Deus o quê? Em quê? Porque na cabeça dele, a chegada de um filho ia resolver o quê? O problema do seu vazio. Como muita gente acha que o emprego dos sonhos vai fazer isso, que o carro dos sonhos vai fazer isso, e resolve. Se resolvesse, a gente não tinha rico se matando. A gente não tinha gente poderosamente rica e famosa se matando. Gente que parece ter tudo. Mas por quê? Eu não sei se o Felipe preparou isso aí, né? Que eu falei 10 da manhã. Olha para mim, por favor. Na cabeça de Abraão, o problema dele se resolveria se ele tivesse o quê? Mas do que ele realmente precisava não era de um filho. Era de um pai. Isso é forte demais, pessoal. Essa revelação o Espírito Santo me deu hoje aqui na reunião das 10 da manhã, na hora da pregação. Na cabeça dele, o que ele faltava? Um filho. Mas o grande problema dele não era a falta de um filho, era a falta de quê? De um pai. Ele tinha que nascer de Deus. Se ele não nasce de Deus, Isaac ia vir e ele ia continuar com aquela sensação de que falta? Como já aconteceu com a maioria de vocês. Criou expectativa com casamento, casou. Depois que casou, te perguntaram, vem cá, e o maridão? Era tudo aquilo que você esperava mesmo? E você falou assim, não, ele é além. Oh. Mas por que você está com essa cara aí de Madalena arrependida?
Se Ele é isso tudo, é porque eu ainda continuo com a sensação de que está faltando. E que coisa, né? Que é a presença de Deus. Por isso que dia 23 de junho, sem ser domingo agora o outro, no planeta inteiro, nós vamos viver o domingo do fim do vazio. O domingo do fim do vazio. Está lá, o domingo do fim do vazio. Você vê coisa profunda? Enquanto ele não tinha fé sobrenatural, gerada nele pelo Espírito Santo, e isso depois daquele sacrifício que ele fez, para ter uma aliança com quem? Abraão viveu a mesma coisa que a gente está vivendo na igreja hoje. As primeiras fogueiras santas dele, as duas primeiras, foram para quê? Para ter um filho. A terceira foi para entrar em aliança com Deus. As outras duas foi para alcançar o que ele queria. Porque do que ele realmente precisava era de intimidade com Deus. Era do preenchimento do seu vazio. Então, na cabeça dele, seu problema se resolveria com a chegada de um filho. E do que ele mais precisava não era de um filho. Era dele se tornar filho de Deus. Ele precisava de um pai. Mais do que precisava de um filho. A maioria de vocês precisa muito mais de um pai do que de um carro. Muito mais de um pai do que de uma casa. Muito mais de um pai que de uma empresa. Muito mais de um pai do que de um homem. Muito mais de um pai do que de uma mulher. Se você não tem o Espírito Santo, você precisa. E se você já tem, como Ana, que já tinha Deus, mas faltava um filho, então você tem o direito de pedir aquilo que está faltando na sua vida material. Para que essa frustração acabe. Mas se o teu grande problema é a falta de um pai, não peça outra coisa, não busque outra coisa. Enquanto você não tiver uma experiência real e verdadeira com Deus, como Abraão, entenda, Deus não vai te dar o que você está pedindo. E aí você se frustra. Porque você faz a fogueira e não vem aquilo que você espera. Porque na maioria das vezes o que você espera não é o que você realmente precisa. Por isso que Deus não deu Isaac antes de dar a si mesmo para Abraão. A primeira coisa que Deus deu para Abraão, Deus se deu. Abraão, estou me dando para você. Eu estou me entregando para você. Eu vou ser o teu Deus. Agora que eu sou o teu pai, que eu sou o teu Deus, você tem estrutura para ter um filho. Porque se eu te dou um filho antes de me ter, você com certeza iria me abandonar. Como você já viu gente na igreja fazendo isso. Ávida por uma coisa. Quando a coisa veio, o que ela fez? Voltou para o mundo. Algumas nem conseguem voltar mais. O diabo mata antes delas voltarem. É mentira ou é verdade? Mata antes delas voltarem. Você sabia que tem coisa que Deus está demorando para te dar? Sabe por que Ele está demorando para te dar? Ele está demorando para te dar para não perder você. Porque Ele sabe que a tua cabeça ainda é pequenininha. A tua fé é natural. Você pensa desse tamaninho. Que você mais quer que o teu filho pare de fumar e de cheirar. E se o teu filho parar de fumar e de cheirar e você não nascer de Deus, você vai continuar vazia. E mesmo com um filho maravilhoso dentro de casa, um demônio vai trabalhar na tua mente com a depressão e com o desejo de suicídio. É o que a gente mais vê por aí? É mentira ou é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Você vê que coisa profunda? Oh, você acha que Deus não podia ter dado Isaac no primeiro ano de relacionamento entre ele e Abraão? Claro que podia. Por que não deu? Abraão era reto. Abraão era íntegro. Abraão era correto. Mas não tinha ainda fé sobrenatural. Ele ainda enxergava a Deus muito menor do que Deus é. Ele resumiu a Deus como um Deus capaz de dar a ele um filho. E por várias vezes Deus falou, não, meu filho, eu te quero pai de numerosas nações. Amém. Mas antes de te tornar pai dos outros, eu quero te tornar meu filho. Amém. Meu filho. Amém? Eu quero te tornar? E é o que o Espírito Santo está dizendo para você. É o que o Espírito Santo está dizendo para a senhora. E a senhora deve saber disso. Porque se não fosse assim, não estaria chorando tanto desde a hora que a gente começou a pregar. Por que a senhora está chorando? Porque de alguma maneira a senhora deve entender que ainda não é filha. Deus quer te tornar filha dele. Filha. Filha dele. Filha. Depois que você for filha dele, ele te dá o que você quer. Mas antes ele quer que você tenha a ele. Ele não quer que você tenha coisas dele. Ele quer que você tenha
a Ele. Porque se você tiver coisas dele, mas não tiver a Ele, o teu vazio vai continuar enorme. E aonde tem vazio tem depressão. Por isso que eu digo, bispo, esses pastores que se suicidaram por aí, o que o senhor tem para dizer? Infelizmente, não eram batizados com o Espírito Santo. Como, bispo, não eram batizados com o Espírito Santo? Mas com 20, 30 anos de ministério, me desculpe, repito, em alto e bom som, não eram batizados com o Espírito Santo? Porque a depressão não entra onde tem Espírito Santo, duvido. Eu duvido que a depressão entra onde tem Espírito Santo, duvido. Eu duvido, a não ser que ele esteja apagado. Eu duvido que a ansiedade, eu duvido que a automutilação, eu duvido que o desejo de suicídio entre numa mente e num coração batizado. Não entra. Não entra. Então, se tem um título hierárquico da obra de Deus, bispo, pastor, esposa, obreiro, sacerdote, apóstolo, e tem depressão, creia, entenda, não é batizado com o Espírito Santo. Porque não tem lugar para depressão onde o Espírito Santo se agasalha. Aonde o Espírito Santo se aloja, como Deus não dá o Espírito Santo por medida, quando Ele dá ele por inteiro, dá todo. É tão abundante o Espírito Santo que quando ele se encaixa no lugar, não sobra lugar para mais nada. Para mais nada. Não sobra lugar para mais nada. Por isso eu digo sem medo de errar, que onde tem depressão, não tem Espírito Santo. Onde tem ansiedade, não tem Espírito Santo. Onde tem bipolaridade, não tem Espírito Santo. Onde tem esquizofrenia, não tem Espírito Santo. Onde tem automutilação, não tem Espírito Santo. Amém? Onde tem desejo de suicídio, não tem Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo está, não cabe lugar para mais nada. Porque quando Deus dá o Espírito Santo, dá por inteiro. Amém? Por isso, inclusive, que está errado isso aqui, ó. Ô bispo, pastor, por favor, põe a mão aqui e passa para mim porção dobrada do Espírito Santo. Não existe porção dobrada do Espírito Santo? Não existe não, bispo, não. Você tem que entender que quem escreveu a Bíblia foram homens com a visão e a colocação que eles tinham. E lá no caso dos profetas Elias e Eliseu, é uma expressão que saiu dele. Que não tem porção dobrada do Espírito Santo, porque quando Deus dá o Espírito Santo, dá por inteiro, não dá por medida. Está escrito. Deus não dá o Espírito por medida, está lá. Deus não dá o Espírito. Então não tem essa coisa de porção dobrada do Espírito Santo, não. Quando Deus dá o Espírito Santo para alguém, ele vem completinho. Suponhamos que viesse em forma de líquido e fossem 7 litros. Quando Deus batiza alguém com o Espírito Santo, derrama os 7 litros. Ele não derrama 3,5 não. Ele não derrama 2 não. Ele não derrama 1 não. Se pudéssemos traduzir em litros e fossem 7 litros a totalidade do Espírito Santo, toda pessoa batizada com o Espírito Santo tem 7 litros. Não tem 1, não tem 2, não tem 3. Amém? Então nunca peça a alguém porção dobrada do Espírito Santo. Você não precisa de porção dobrada do Espírito Santo, porque a porção que Deus dá já é perfeita, é plena, é plena, é total. Amém? Está pegando o Espírito, sim ou não? Enquanto você não tiver o Espírito Santo, você vai ter a cabecinha desse tamanho. Você vai passar anos dentro da igreja, como Abraão começou a sua fé, preocupado em ter um filho. E do que ele precisava não era de um filho, era de um pai. Amém? De que ele precisava? E com a aquisição de um pai, as demais coisas seriam como foram. Amém? É esse Espírito Santo que dá qualidade à sua fé. É esse Espírito Santo que faz a tua fé, muitas vezes, uma fé como um grão, robustecer e trazer tudo o que você quer e precisa. Às vezes você é até criticado. Fulano, você é uma criatura de pequena fé, hein? Amém. A força da fé não está no tamanho, está na utilização inteligente que você dá a ela. Sim ou não? A polícia prendeu esses dias, estava vendo a reportagem, um bandido com um revólverzinho 22, desse tamaninho assim, ó. Desse tamaninho o revólver, 22, estava vendo na reportagem. E daquele revólver tiraram a vida de não sei quantas pessoas, porque é pequenininho, mas na mão de quem sabe usar, mata.
É pequenininho e insignificante aos olhos humanos, mas na mão de quem sabe usar, mata. Assim é a fé como o grão de mostarda. Pode ser pequenininha, mas se está dentro de alguém que sabe usar, ela vai trazer coisas extraordinárias. Amém? Sim ou não? Vai trazer coisas extraordinárias. Mas quem é que dá qualidade a essa fé? Quem é que faz ela passar por essa mudança de fase? Da fase infanto-juvenil para adulta? O Espírito? É o Espírito Santo que pega a fé juvenil e torna ela uma mulher adulta. E quando adulta ela muda de nome, ela passa a se chamar confiança. Com confiança. Por exemplo, nessa situação da enchente, quem é que está abatido? Quem tem a fé natural. Quem está de cabeça erguida? Quem tem a sobrenatural. Quem tem a fé sobrenatural, uma coisa tão forte, a pessoa está rindo e os outros estão chamando ela de doente mental. Não é porque fala, mas criatura, tu perdeu cama, tu perdeu fogão, tu perdeu geladeira, que nem a vozinha falou para mim. Não, bispo, eu não perdi não, Deus permitiu, porque era uma tranqueira velha, que já fazia tempo que tinha que ser trocada, e graças a Deus que a chuva levou, porque eu ganhei uma casa inteirinha nova, e estou inclusive com uma máquina de lavar que eu nunca tive. Olha a visão de quem tem a fé sobrenatural. Ela escolheu confiar do que se lamentar. O que aconteceu? Em uma semana ela ganhou tudo que ela tinha perdido e além. E ela ainda falou assim, eu nunca lavei uma roupa numa máquina, foi sempre no tanque, agora eu vou lavar na máquina. A chuva para ela, humanamente falando, foi boa, porque levou as tranqueiras velhas que estava lá só ocupando o lugar. Às vezes acontece, está lá um bendito de um fogão com 4 bocas, só funciona uma. E na base do sopro. Por isso que eu estou dizendo que quando você tem o Espírito Santo, quando você tem a fé sobrenatural, o que ela faz com a tua inteligência? O que ela faz com a tua visão das coisas, da vida? Ela alarga a tua visão. Então aquilo que desespera e abate outras pessoas, em você não causa dano nenhum. Sim ou não? Porque você olha para onde? Para frente, como quem já contempla a mudança da situação. É o que estão fazendo os que creem. Eu estava conversando com um casal de obreiro nosso. Poxa, bispo, passei a vida inteira morando na Ilha da Pintada, mas depois de 2 enchentes que levou tudo, não dá mais para ficar lá. Falei, tá bom, vocês estão aonde? Estamos morando em Canela. Falei, aonde? Aonde? Em Canela. Falei, quer dizer que vocês saíram da Pintada para Canela? Falei, que tristeza, hein? Que vida dura, hein? Eu brincando com os dois aqui, os 2 vozinhos de 70 anos, falei, que vida dura, hein? Da Ilha da Pintada para Canela. Da Ilha da Pintada para Canela, porque tudo coopera para o bem dos que amam. Aí alguém vai dizer assim, mas um filho, uma filha, uma nora, um cunhado deu. Deus tem que usar alguém, não tem? Tem ou não tem? E para eles já usou. Porque de uma casa completamente vulnerável na Ilha da Pintada, Deus os levou para um lugar digno em Canela. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Mas faz na vida de qualquer um? Faz na vida de quem confia. De quem? De quem está andando por sobre as águas como Pedro. E mesmo quando ouve o som das ondas e do vento, não se desespera a ponto de desfocar. Ele ouve o som das ondas e dos ventos e continua com os olhos fitos em Jesus. A fé sobrenatural faz isso. Ela faz você confiar e falar, não, eu estou ouvindo o som, estou ouvindo o ruído das ondas e dos ventos, mas eu não vou tirar os olhos do meu Jesus. Amém? E aí ela consegue ir até o fim e vencer as ondas. Amém, pessoal? Vai ser assim com vocês, confia. Confia. Amém, gente? Mas você tem que estar vestida da fé Aí eu pergunto, fé sobrenatural consegue nascer no coração de alguém que ainda é natural? Uma coisa corresponde à outra. A fé sobrenatural só pode ser encontrada em quem é sobrenatural. E quem é sobrenatural? Todo aquele que é batizado com o Espírito Santo. Amém? Diga, quem tem o Espírito Santo é sobrenatural. Amém? E quem é sobrenatural tem uma fé. Olha o nome. É que às vezes você não presta atenção no que você fala. Fé sobre. Uma fé que está sobre, acima do que é natural. Uma fé que vai além do natural, que te faz crer no que ninguém crê. Essa é a diferença. Você crê no que ninguém crê. Como o testemunho da mãe
que entrou no programa do Bispo Macedo hoje, que estava cuidando de uma filha, enquanto ela foi no altar sacrificar, a filha morreu. Ela voltou, o médico disse, faz 40 minutos que sua filhinha foi, não conseguimos reanimar até agora. Ela, se minha filha não ressuscitar, não voltar, faz o que vocês tiverem que fazer com ela e pode me internar num hospício que eu permito. E o médico falou, mas é o que eu vou fazer. Você quer fazer um desafio? Tá bom, mas se essa criança não voltar, a gente enterra a tua filha e a gente vai entregar a um tratamento psiquiátrico, porque você não tem condições de conviver na sociedade com a sua família. Ela olhou para a filhinha, que assim, é muito forte o testemunho, é até engraçado. Eu estava assistindo agora a reunião do Bispo Macedo em Portugal. Ela deu uns tapas na filha no necrotério. Esté, para de brincadeira. Parece maluca mesmo, tem só doido faz isso. Esté, para de brincadeira, Esté. Esté, para de brincadeira que a gente precisa ir para casa, Esté. A menina começou... e volta. Vocês têm que ver o testemunho. Entra lá no Facebook hoje, quando você chegar em casa, Bispo Macedo, e vai até o post da reunião de Portugal. A criança voltou depois de 40 minutos apagada. E está lá o documento no testemunho mostrando, já assinado o óbito. Está lá, certificado de óbito. Ela tem a documentação toda até hoje. Está lá, certificado de óbito. Ela deu um tapa na criança no necrotério e falou, Esté, para de brincadeira, Esté. Vamos, menina, a gente precisa ir para casa. E a garota voltou. Até me arrepio. Eu não costumo rupiar, não. Até rupio. Ela deu uns tapas na criança e disse assim, menina, volta. Volta que a gente precisa ir para casa. Entra lá no programa do Bispo Macedo que vocês vão ver esse testemunho. Eu sou suspeito para falar porque foi comigo que ela deu testemunho pela primeira vez há 10 anos atrás. Hoje entrou no programa, na reunião do Bispo Macedo. Ela deu esse testemunho comigo lá na João Dias, em São Paulo. A menina voltou. Está lá, Esté, curada e sadia. Totalmente sadia. Essa é a fé? Empacotada há 40 minutos, com tentativa de reanimação e não voltou. Como é que volta? 40 minutos depois? 40 minutos depois a guria voltou. Amém? Quem é que faz isso? Quem faz isso? Por isso que quando vocês me procuram para dizer que tem alguém baixado, eu sou sincero. O bispo está desenganado. Se você já conversou comigo, você vai lembrar minhas palavras. Se glorifica o meu Jesus, se ele vai poder tirar proveito desse testemunho para glorificar o nome dele, porque a pessoa vai voltar do coma e vai servir a ele, não tenha dúvida que ela vai voltar. Agora, se ele não vai poder ser glorificado através dela, já era, esquece. Se depois de curada ela vai ser ingrata com Deus, não vai fazer nada pela obra dele, esquece, que não volta mesmo não. Mas se ele puder ser glorificado, ele cura. Cura ou não cura? Cura. Por isso que toda vez que um de vocês me procura para falar de alguém desenganado, eu sou muito sincero com você. Se você lembrar minhas palavras contigo, quando você me procurou, você vai lembrar que eu te disse isso. Se o meu Jesus puder ser glorificado na cura do teu pai, ele volta. Se Jesus puder ganhar almas através desse testemunho, ele volta. Agora, se Jesus não puder ser glorificado com a cura dele, eu não posso garantir que ele volta, não. Eu jogo as cartas na mesa de quem me procura para conversar. Eu sou sincero. Eu sou sincero. Eu não minto, não. Eu não crio esperança mentirosa em ninguém, não. Senhora, se Jesus puder ser glorificado, teu filho volta. Se Jesus puder tirar proveito do testemunho dele para ganhar almas, ele volta. Agora, se Jesus curar a ele e ele ser ingrato, eu não posso garantir que ele viva. Agora, se Jesus puder ser glorificado, ele volta por mais impossível que seja. Como aconteceu com uma criança aqui essa semana. Os pais me procuraram, desesperados, um casal jovem, bonito, filhos de um obreiro. Não vinham à igreja os dois, nenhum dos dois. A filhinha entubada. Falei, olha, se Jesus pudesse ser glorificado, eu não sei até que ponto vocês dois, quando a filha for curada, vão glorificar a Deus e servi-lo. Se o fizerem, ela volta. Se vocês não fizerem, falei, pastora, vai lá ver a menininha, o pastor Carlos também foi. Ontem eles vieram aqui, estavam aqui na reunião do pastor Carlos. E me deram... A senhora viu, não viu? A senhora estava aqui na hora, não foi? Vieram me cumprimentar. A menina voltou, tiraram os tubos, tiraram tudo, a criança está brincando, a criança está falando. E os médicos mandaram eles irem para casa, se fortalecer dos dias em que estavam no hospital para voltar e se preparar para cuidar do enterro. O médico disse para os dois, ela não vai voltar. Vocês dois têm que estar adaptados à ideia de que a sua filhinha não vai voltar. E ontem ela voltou. E o pastor Carlos foi lá fazer uma visita a mais para ver como é que ela estava. Mas a menina estava entubada, completamente desenganada.
Se Jesus puder ser glorificado na solução do teu maior problema, ele vai acontecer. Se Jesus puder ser glorificado na realização do teu maior sonho, ele vai acontecer. Eu empenho a minha honra de homem de Deus em te garantir, vai acontecer. Amém? Tá ligado, pessoal? Creia, vai. A fé sobrenatural, nas Sagradas Escrituras encontramos muitos exemplos de manifestação da fé sobrenatural. Inclusive, sua própria definição, que de acordo com o escritor de Hebreus é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não. Hebreus 11:1. A fé sobrenatural jamais poderá ser explicada através da lógica ou da razão, porque ela é um dom de quem? E as regras estabelecidas pelas leis físicas são frontalmente contrárias às regras que regem a lei da fé. Em outras palavras, a fé sobrenatural é a mais absoluta certeza de que Deus é real, que a sua palavra é verdadeira e que tudo que ele prometeu será cumprido, ainda que pareça estar o quê? Quando se trata da fé sobrenatural, o primeiro herói a ser lembrado, quem é? Abraão. Apesar da Bíblia resumir sua história em apenas alguns poucos capítulos, mesmo assim, o que nos informa a seu respeito é suficiente para mostrar a fé que realmente agrada a Deus. A fé que não se apoia em testemunhos alheios, emoções ou em qualquer tipo de entusiasmo proveniente da natureza humana, mas sim a fé que se apoia na palavra de Deus, que pensa e age segundo os pensamentos dele. O Espírito Santo, através do profeta Isaías, exorta o seguinte: ouvi-me vós, em seguida olhai para Abraão e logo depois atendei-me, povo meu. Não precisamos vê-lo, nem muito menos senti-lo para ouvi-lo. Basta crer em sua palavra que estaremos lhe ouvindo. Abraão é o exemplo de vida pela fé que se pode ver. Deus então nos mostra o caminho do sucesso. Repita: ouvi-lo como Abraão ouviu, obedecer como Abraão obedeceu, e atendê-lo, ou seja, não apenas ouvir, mas o mais importante, obedecer, praticar, agir sobre a sua palavra. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de quem? Ele disse os que frequentam a igreja ou os que são da fé? Então, só tem direito a ter o que Abraão tinha quem é herdeiro de Abraão. Só é herdeiro de Abraão quem é filho de Abraão. E Deus só reconhece como filho de Abraão aqueles que no teste de DNA encontra-se o que neles? A fé sobrenatural. A fé sobrenatural é o rastro de DNA em nós que nos identifica como filhos de quem? Onde Deus encontra a fé sobrenatural, ali ele vê um filho de quem? E os filhos de Abraão têm direito de usar e ter o que Abraão teve. Fique de pé, por favor. Vai arrebentar. Vai ou não vai? Vai arrebentar. Poxa, que espetáculo, hein? Puxa vida. Começou com toda a força, hein? As 7/4 do grão de mostarda, com toda. Inclusive, cadê o seu grãozinho de mostarda? Levante ele para os céus, por favor. Levanta ele, em nome de Jesus. Levanta aí. Levanta o teu grão de mostarda e diga assim: Espírito Santo, que a minha fé seja como o grão de mostarda. Diga: espetacularmente pura, sem nenhum acréscimo de emoção, de dúvida ou de qualquer outra coisa que minam a sua força. Diga: meu Pai, protege a minha fé, blinda a minha fé, imuniza a minha fé contra o letal e diabólico vírus da dúvida. Eu não aceito esse maldito dentro de mim, em nome de Jesus. Amém? E por favor, não deixe de trazer toda quarta-feira o grão de mostarda. Não esqueça, por favor. E nos momentos de impossibilidade, coloca ele contigo, porque você vai ver, vai dar tudo certo. Eu queria convidar para vir aqui à frente
Todos aqueles que dizem assim: meu Deus, puxa vida, bispo, eu não posso deixar essa quarta-feira passar em branco. Eu tenho que conseguir nutrir em mim essa fé que agrada a Deus, que foi encontrada em Abraão. E eu sei que eu não tenho essa fé, sabe por quê, bispo? Porque eu não sou batizado com o Espírito Santo. E eu experimento isso no dia a dia. Na justa medida em que eu estou forte num dia, eu estou fraca no outro. Que eu estou acreditando num dia, eu estou duvidando no outro. E é fato. É fato. Não fique escandalizada com isso e se sentencie, não. É normal de acordo com o que você é. Se você não tem o Espírito Santo, é normal ter uma fé circunstancial. A fé camaleão, que muda de acordo com o ambiente. A fé sobrenatural é aquele poder de confiar em qualquer situação. Ela não altera. Por isso que o mundo chama a gente de quê? De louco. Foi o que o bispo Domingos falou lá em Portugal agora. A fé sobrenatural nos torna loucos para esse mundo. O mundo olha para quem tem a fé sobrenatural e diz assim: é maluco. É louco. Somos mesmo loucos por Jesus. Amém? Sim ou não? Por favor, você que quer ter esta fé sobrenatural e sabe que não tem porque você não é batizada com o Espírito Santo, vem aqui para frente, agora, por favor. Pede licença a quem está do seu lado e vem conquistar essa fé sobrenatural a partir da entrada do Espírito que a produz, que é o Espírito Santo. Amém? Pede licença a quem está do seu lado, todas as pessoas que ainda não são seladas com o Espírito Santo. Vem aqui para frente, por favor. Como Abraão ouviu tua voz, ó Deus, eu abro os meus ouvidos para te ouvir. Eu vou sair de onde eu estou. Eu vou sair de onde eu estou. Irei partir para onde me enviar. Irei partir para onde me enviar. Eu sei que provações vou enfrentar. Vou enfrentar. Deserto e escassez vou encontrar. Deserto e escassez vou encontrar. Mas no final eu sei, vou avistar. No final eu sei, vou avistar a terra que emana leite e mel. Levante os seus braços, voz e fé. Abra mão do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Deixo tudo para trás. Deixo tudo pra trás. Mortifico o meu eu. Tudo novo se faz. Tudo novo se faz. É nova vida com meu Deus. Abro mão do meu eu. Abro mão do meu eu. De tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás. Mortifico meu eu. Tudo nova vida com meu Deus. Levante os seus braços, voz, cabeça. Isso, ainda que você esteja no meio de uma grande batalha, levanta a tua cabeça. Postura de vencedor que é inerente a todo aquele que é nascido do Espírito. E por favor, com palavras que sejam só suas. Se a ficha caiu, se houve um despertamento da tua fé, então faz diferente, porque de repente, como Abraão, você passou anos objetivando uma coisa e esta coisa está muito aquém do que Deus realmente quer dar para você. Antes de Deus dar um filho para Abraão, Deus se deu para Abraão, porque a primeira coisa que Deus queria que Abraão conquistasse era a Ele, era a comunhão dele, era a intimidade dele, era Ele morando dentro de Abraão. E não tenha dúvida, de tudo que Deus quer te dar, o que Ele mais quer te dar, Ele quer dar a si mesmo para você. Ele quer dar um morador desta casa oca e vazia que você foi até aqui. Porque muito provavelmente você foi até aqui uma casa oca, uma casa vazia.
mas uma casa oca e vazia que Ele escolheu para habitar. Uma casa oca e vazia a quem Ele escolheu para morar em você. E se você crê nisso, então levante os teus braços e a tua voz. E se de fato essa sede de tê-lo em você também nasceu e cresceu, então diga para Ele que você o quer. Diga para Ele: Senhor, eu quero tantas coisas, mas hoje eu entendi que não tem nada de que eu precise mais, como eu preciso do Senhor em mim. Mais do que de um filho, eu preciso de um pai, e de um pai como o Senhor. Então eis-me aqui, para que o Senhor entre e habite em mim. Ó Senhor, vem e enche-me da tua presença. Aleluia, porque a minha alma tem sede de ti. O meu espírito anseia pelo Senhor, ainda que eu não consiga expressar isso tão bem. Mas meu Senhor, saiba, eu te preciso, eu te quero, eu te desejo. Diga: vem Senhor e enche-me de ti. Aleluia, chama por Ele com força. Que os teus pedidos compatibilizem com os dele. Que a tua mente trabalhe como a dele, que você consiga pensar e enxergar como ele. Abraão queria um filho e Deus o queria pai de numerosas nações. E quem sabe, se a grande tristeza que você vem causando a Deus não seja essa, torná-lo tão pequeno, tão minuto, tão chiquito, quando você insiste em querer uma coisa que está muito aquém, que está muito abaixo daquilo que Ele realmente quer fazer em você e através de você. Senhor, abre o entendimento deste povo, Senhor. Abre o entendimento dessa gente. Abre, meu Pai, abre. Porque se existe o diabo para cegar, existe o Senhor para abrir. Se existe o diabo para engessar, existe o Senhor para despertar. Existe o Senhor para avivar. Então fala com esse pastor, fala com essa esposa, fala com esse obreiro, fala com esse membro, com esse integrante de grupo. Meu Deus, falo entender o que o Senhor realmente quer fazer, meu Pai. Um dia as escamas caíram, a falta de visão saiu de Abraão, a visão dele se tornou límpida e cristalina. Meu Pai, faz isso aqui agora em todo o Rio Grande do Sul. Senhor, abre, abre, abre na pessoa do teu Espírito. Abre a visão desta gente. Abre, meu Pai. E se necessário for, abre a minha também, meu Deus, para que eu consiga enxergar com nitidez a obra que o Senhor quer fazer na minha vida e através dela. Aleluia. Porque seja ela qual for, eis-me aqui, meu Deus, para que o Senhor consiga fazer o que precisa ser feito em mim e através de mim. Eis-me aqui, eu me apresento no teu altar, para que faças o que queres fazer, como queres fazer, onde queres fazer. Porque eu sei que o Senhor não manda ninguém para furada. Quando o Senhor mandou Abraão partir, duvido que foi para prejudicá-lo, e os testemunhos dele provam isso. Meu Deus, meu Pai, gera aqui no Rio Grande do Sul hoje, agora, já, um verdadeiro exército de homens e mulheres no nível espiritual de Abraão e Sara. Porque se não fosse por isso que o Senhor nos chamou, o Senhor não teria dito para nós: olhai para Abraão, vosso pai, olhai para Sara, vossa mãe, que vos deu a luz. Se o Senhor nos pediu para nos espelharmos neles, é porque quer fazer pelo menos o que fez nos dois. Então torna cada homem da Igreja Universal aqui no Sul um novo Abraão. Torna cada mulher que aqui está uma nova Sara. Aleluia. Oh meu Deus, passeia entre nós e gera um exército de novos Abraãos, um exército de novas Saras. Aleluia, aleluia. Isso, Espírito Santo, levanta um exército de Abraãos. Levanta, Senhor, um exército de Saras. Agora, já, pra já. Em nome e para a glória de Jesus. Não diga nada agora. Mantém teus olhos fechados, os lábios também, mas as portas do coração abertas para Deus entrar e operar um novo nascimento. Porque agora mesmo Ele vai prover-se de um novo Abraão e de uma nova Sara em cada um de vocês. Aleluia. Creia nisso, creia.
Pode crer nisso, porque vai acontecer. Aleluia. Que maravilha. Está acontecendo agora. Está acontecendo exatamente agora. Deus está passeando entre nós e formando um verdadeiro exército de novos Abraãos e Saras. Meu amigo, amiga, senhor, senhora, por mais cinzento que tenha sido o teu passado, e ainda que recente, o que Deus leva em conta é a sinceridade do seu presente. Se você de fato quer ser novo homem, nova mulher, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como o carmesim, o meu Jesus os torna brancos como a neve. Aleluia. Ele passa uma esponja encharcada, embebida do sangue dele em você e te zera diante dele. Tudo se faz novo. Você tem o poder de começar tudo de novo e começar certo. E começar certo, habilitada, cheia do Espírito de Deus, que agora te envolve, que agora te abraça, que agora te batiza, que agora te renova. Você, pastor, esposo, obreiro, obreira, creia. Se há sinceridade aí e uma sede verdadeira, a experiência dessa noite tem tudo para ser maior, inclusive, do que a que você teve no dia em que você foi batizada com o Espírito Santo. Porque ao contrário do que muitos pensam, o dia do batismo com o Espírito Santo de uma pessoa não fecha um ciclo, não finaliza a obra de Deus na vida dela. Tem gente que pensa que o dia do batismo com o Espírito Santo finalizou a obra de Deus na vida dela. Para quem não sabe, o dia do batismo com o Espírito Santo é o dia de estreia das manifestações de Deus na vida de uma pessoa. O batismo com o Espírito Santo abre uma série de experiências. Ele não termina, ele abre. Por isso que é de hoje. A experiência de hoje pode ser maior do que qualquer outra vivida até aqui. E vestido da autoridade que Ele me deu, eu ministro isso. Receba agora a tua maior e mais nova experiência com Deus. Aleluia. Aí agora onde você está, o Espírito Santo se revela a você. Não importa se novo ou antigo, não importa. A experiência dessa noite vem para fazer esquecer as outras, de tão gloriosa, de tão estupenda que ela será. Aleluia. Isso, Espírito Santo, cobre este lugar com a tua glória. Enche este lugar com a plenitude da tua presença. Não porque mereçamos, porque somos pecadores, mas porque, como Abraão, obedecemos a sua ordem de partir. Nós partimos, meu Pai, da nossa zona de conforto, partimos das nossas concepções, partimos dos nossos achismos, partimos do que achamos, do que sabemos, para ir na direção do que o Senhor quer. Aleluia. Então, hoje não pode ser como os demais dias, tem que ser diferente. Aleluia. Um dia em Berseba saiu, partindo para a Moria, um velho levando o menino calado a pensar. Que maravilha, ele já está entre nós. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas ele sabia que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar. E na madrugada seguinte, voltavam a andar. O velho Abraão sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus, para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar, onde a fé ele iria provar. Que maravilha. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar,
Quem sabe Abraão nessa hora Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. começou a chorar. Isaac perguntou: meu pai, Isaac perguntou: meu pai, cadê o cordeiro onde está? cadê o cordeiro onde está? Meu filho, Filho, o cordeiro para si, pra si. Deus proverá. Deus proverá. Que lindo. Levante os braços, a voz da fé e cante. Proverá, proverá. Proverá. Meu filho, Filho, cordeiro pra si. Deus proverá. Só vocês com muita força. Proverá. Meu filho, Deus proverá. De novo e só você vai. Proverá. Solta a voz, igreja. Meu filho, Deus proverá. Só você vai. Proverá. Meu filho, Deus proverá. Diga: meu Deus, não me deixes nunca mais cair na tentação da dúvida. Diga: espírito de dúvida, acabou, não tem mais lugar para você aqui. E todos digam amém. E graças ao nosso Deus que reina e vive para todo sempre. Diga: obrigado, meu Jesus. E olha, fala sem medo de errar. A glória da última casa será maior do que a primeira. Mas olha bem para mim: primeiro aqui e depois lá. Porque o que fez a diferença na vida de Salomão foi isso. Eu estava lendo, estava escrito assim: tudo quanto pôs intentou Salomão fazer na casa de Deus e na sua própria, prosperamente efetuou. Mas por que ele arrebentou na casa dele? Porque ele só ousou mexer na dele quando ele primeiro ajeitou a de Deus, que foi o contrário dos reis que vieram depois dele. Tanto que o profeta Ageu, quando, na sua época, disse o que para o atual rei de Israel: até quando habitareis vós em casas luxuosas, enquanto a de Deus permanece em ruína? Subi ao monte, trazei madeira e edificai minha casa, e dela me agradarei, porque eu sou o dono de todo o ouro e de toda a prata, e toda a terra é minha. Amém? Ou seja, quer arrebentar? Começa pela minha, cuida da minha e eu vou cuidar da sua. Esse é o nosso espírito. Amém? Vamos cuidar da casa de quem? De Deus, e Deus vai cuidar da nossa. Quem crê nisso de todo o coração? Então diga: eu vou cuidar da casa dele e ele vai cuidar da minha. Não foi o que aconteceu com a senhora, obreira? Não foi o que aconteceu com a senhora? Vem cá, dona Gertrude, corre aqui. Cadê o microfone para me falar com a dona Gertrude? Me dá aí, rapidinho, cadê o microfone? Cadê Carloto? Olha aqui, você vê o que é a visão. Ó, ainda vem correndo, ó. E só para vocês entenderem, ela tem 7,2. São 72 aninhos. Vem cá com o bispo. Olha a estrutura dessa mulher. Essa mulher mora em Eldorado do Sul. Já entendeu tudo, não já? Vocês já entenderam tudo, não já? Eldorado do Sul ficou aonde? As pessoas saíram de casa para o abrigo e tiveram que ser socorridas no abrigo, porque o abrigo encheu de água. Aquela imagem que correu o mundo inteiro da mulher sendo tirada de helicóptero do abrigo foi em Eldorado do Sul. A senhora saiu de casa e foi para casa de quem? Da minha filha. E depois? Da minha filha, tomei, foi água até lá, pegamos um carro, a minha filha dirigindo, chorando. E foi para onde? Para casa da minha irmã. Da tua casa para da filha. A tua encheu, foi para da filha. A da filha encheu, foi para da irmã. E ficou 30 dias com o pastor Jefferson, dentro de abrigos, levando colchão, levando coberta, levando comida, levando água, e ela própria estava sem casa. O pastor Jefferson, quando descobriu, ficou arara com ela. Falou: como é que a senhora está do meu lado 30 dias sem nada e não pede ajuda? Ela falou assim: eu já falei com Jesus. Eu não falei com o senhor porque eu já falei com Deus. Não foi o que a senhora falou para ele? Jesus me supre todas as minhas necessidades. Resultado: você ficou 30 dias sem nada e trabalhando para os outros, e ninguém sabia que você estava ajudando os outros naquilo que também era vítima. O que aconteceu contigo em uma semana?
Veio tudo, tudo de bom. Tenho tudo. Não faltou nada. Desde a roupa da obreira. Eu digo, eu não posso trabalhar, pastor, porque eu não tenho roupa. E ele, não. A chuva levou até o uniforme de obreira. Até o uniforme. Levou tudo que você tinha em casa. Levou tudo. O que aconteceu contigo de uma semana para cá? Ganhei tudo, tudo, tudo. A casa está montada. Está montada. E ainda tem máquina de lavar. Sim, senhor. E você tinha máquina de lavar? Olha só. Tinha um cacareco lá. E agora? Uma ótima máquina. Não vai fazer calo nas mãos. Não. É muito grande Deus, né? Poder cuidar do povo, a gente tem que estar muito bem. Você vê coisa profunda? Ela sem nada e 30 dias dentro de abrigos ajudando pessoas. Sem falar nada. Quando o pastor Jefferson cobrou ela, por que não pediu ajuda? Ela disse assim, eu já tinha falado com Deus. Eu não falei com o senhor porque eu já tinha falado com quem tem que falar. Bem forte para o nosso Deus, amém? Deus abençoe demais a senhora. Demais. E o uniforme de obreira, está pronto? E fala aqui para todo mundo. Domingo. Você trabalhou que dia? Domingo. Já serviu a Santa Ceia? Servia. Com uniforme novo? Com uniforme novo. Foi a melhor Me coisa. perdoe a indiscrição. A idade da senhora? 69. 69. Sim, senhor. Vai fazer 70. Vou fazer 70. Nem parece, rapaz. Do jeito que você vem correndo do lugar, vai com Jesus de Nazaré. Amém? Esse exército não pode parar de crescer, pode? Porque as almas não param de sofrer. Família querida, que o Senhor te abençoe e te guarde. O que te trouxe é o que te leva em paz e em segurança. E que Ele te sustente e fortaleça. Primeiro, para chegar aqui amanhã na terapia do amor, porque vamos ter algo muito importante. E depois, no grande domingo, o dia de quem? Fala para quem está do seu lado. Domingo é especial porque é domingo. Amém? Levanta o braço direito, dá tchau para o bispo. Um abraço, família. Voltamos para casa, hein? Eia! Que Deus os abençoe. Vão em paz, vão com Deus.